Evangelho de João, capítulo 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E também Judas, que o traíra, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. Tendo então Judas recebido um bando de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo tudo o que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Eu sou ele. E Judas, o que traíra, estava também com eles. Assim que lhes disse: Eu sou ele, recuaram e caíram no chão. Então perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, portanto, me buscais, deixe-os seguir o seu caminho. Para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro: Coloca tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então o bando, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, porque ele era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. Simão Pedro seguia Jesus e o mesmo fazia outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquele que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então a donzela que guardava a porta disse a Pedro: Não és tu também um deles? Disse-lhe ele: Eu não sou. E estavam ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles, se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinarei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e nada falei em oculto. Por que me interrogais? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: Assim que tu responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, testemunho do mal, mas se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou eu. E um dos sumos sacerdotes, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Eu não te vi no jardim com ele? Pedro negou outra vez. Imediatamente o galo cantou. Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento. E era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento para que não se contaminassem, mas podem comer a Páscoa. Para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, nós não entregaríamos a ti. E disse-lhes então Pilatos: Leva-o vós e julgai-o segundo a vossa lei.
Disseram-lhe então os judeus: Não, não nos é lícito matar homem algum. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaminaram de mim? E Pilatos respondeu: Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregam-te a mim, e tu fizeste. O que tu fizeste? E respondeu Jesus: O reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, não os meus servos lutariam. Então os meus servos lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então és tu um rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei, e para isso que eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma acusação contra este homem. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: Este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão.